bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série intitulada Conceitos em Teoria Psicanalítica, Conceitos em Freud. E a gente vai tratar rapidamente de um termo que aparece sempre, que é autoanálise. Freud, na história freudiana, a criação da psicanálise, passou pela questão do que Freud chamou de autoanálise, ele estava trabalhando com Breuer, não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, tem a ver com a história, não é necessário passar por uma explicação sobre isso, mas Freud trabalhava com Breuer no método catártico, que utilizava a hipnose, e ele vai aos poucos tentando outras soluções com seus pacientes, vai caminhando em direção àquilo que vai ser chamado de associação livre. Nesse caminho, ele começa também a tentar encontrar as respostas para as suas questões. É como se ele se introduzisse no caminho que ele está fazendo como objeto de estudo, Ele aplica o método a ele mesmo, a associação livre. E um ponto marcante disso é em 1895, que é o ano que eles publicaram, ele e Breuer, publicaram juntos o livro Estudos sobre Histeria, e que acontece no meio do ano, em julho, o chamado assim sonho da injeção de Irma, que é um sonho de Freud, que ele analisa, e ele diz, ele marca, isso está inclusive na interpretação dos sonhos, que foi publicado em 1899, 1900, é o primeiro livro que Freud vai considerar realmente de psicanálise, está publicado lá, e é um sonho de, ele usa o nome de Irma para uma das suas pacientes, é um nome fictício, e ele faz uma análise desse sonho, ele diz que é com esse sonho que ele chegou à conclusão que os sonhos eram uma realização de desejo inconsciente. Então, a partir disso, ele começa a aplicar a si mesmo a associação livre e vai tentando entrar em suas próprias questões que vão chegar na sexualidade infantil, na questão edípica, Era um período também em que ele estava em correspondência com Fliess, William Fliess, que é o otorrino de Berlim, com quem ele troca intensamente correspondência, principalmente ele escreve muito, produzindo as coisas como um diálogo possível com Fliess, que tem um papel importante aí nessa história, já que Breuer era alguém que não compartilhava com ele a importância da sexualidade, muito menos da sexualidade infantil. E aí ele começa isso em 1895, e em 1896 o pai de Freud falece, que também é alguma coisa que o joga mais intensamente ainda nesse processo de associação e de elaboração que ele vai tentando fazer, Isso vai até a publicação da interpretação dos sonhos, é um pouco variado, Freud coloca aí uma marca, alguns dizem que teria ido até 1901, quando ele rompe definitivamente com Fliess, mas é esse período aí de 1895 a 1900 até 1901, que é esse período chamado por Freud de autoanálise, e é uma questão assim teórica, é possível uma autoanálise? Freud mesmo, durante o tempo que ele falou disso, ele também variou um pouco de opinião, Inicialmente ele dizia que alguém que queria ser analista precisava submeter-se à autoanálise, Depois ele vai mudar de opinião, vai começar a caminhar no sentido do que ele expressa no final, de que é preciso que alguém passe por uma análise para se colocar como analista, uma análise e supervisões, Na verdade, desde o início, nas cartas com Fliess, ele já tinha escrito alguma coisa assim, para dizer que se alguém pudesse se autoanalisar, não haveria doenças ou sofrimento, E não é o que acontece, porque a gente não consegue escutar, ou caminhar na associação livre, pegando só esse ponto aí, sozinhos. É preciso que alguém escute, é preciso que alguém dê uma intervenção do sentido, que de um outro sentido, que a minha palavra retorne através de um outro. Então, eu acho que Freud caminhou para dizer que isso não existia,
isso não era possível, mas uma dimensão disso resistiu, né? Assim, permanece, que é o fato de que todo mundo que se coloca como analista, o tempo todo está enfrentando as suas próprias questões que aparecem na escuta dos outros, né? Todo mundo é remetido às suas questões, mas o analista, por estar nesse lugar da escuta, ele é remetido por aquilo mesmo que ele está tentando intervir ou servindo como um polo de escuta para o outro, né? Aquilo que os pacientes dizem acabam fazendo com que o analista precise rever as suas próprias questões. E isso leva o analista a novas análises e também as supervisões. É assim que funciona a psicanálise, né? Então, não existe autoanálise, porque ninguém pode se for analisar sozinho. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que tem um certo tipo de autoanálise que permanece à medida que alguém se coloca nesse lugar de psicanalista e recebe alguém para tratamento, né? São duas dimensões assim. Uma curiosidade a mais, né? Houve essa questão da autoanálise foi sempre muito polêmica, mas houve quem elaborasse já mais recentemente, entre os pós-freudianos, né, os comentadores também, que Fliess que foi o sujeito que de alguma forma ocupou um lugar de analista para Freud. Em que sentido? Não no sentido de alguém que intervém, mas de alguém com quem Freud teve uma transferência intensa, idealizou muito e para quem ele produziu muito, né? Ele encontrou ali um suposto interlocutor para quem ele produziu, mas que na verdade não estava nesse lugar, estava em outro lugar, não escutava, mas parecia escutar Freud, né? E aí Freud faz toda essa elaboração e depois rompe com essa pessoa, né? Há quem faz essa elaboração, ela é muito interessante, né? Mas o Manoni, que é um autor importante, mais recente, ele vai trocar esse termo de autoanálise por análise originária, porque não teve ninguém que analisou Freud, né? Então não foi necessariamente uma autoanálise, foi uma análise originária e da qual Freud também só pôde aproveitar-se, porque também as questões que os clientes, os pacientes dele traziam, remetiam ele às suas próprias questões. Então, ele chega a notar isso, Freud, né? No trabalho com os pacientes que eu também faço a minha autoanálise. Então, acho que esse termo análise originária é bem interessante, né? Porque não existe mesmo uma autoanálise. Bom, é isso, é só uma observação pequena. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, faça comentários, indique aos amigos. E até o próximo.